Programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto e Devita Centro Oncológico. Você já ouviu falar sobre catarata, glaucoma ou ceratocone? São doenças dos olhos prevalentes na sociedade. Hoje teremos a presença do oftalmologista Dr. Clemente Sanazaro, que vai falar um pouco mais sobre o assunto para nós. Muitas pessoas procuram oftalmologista pelo simples fato de estarem preocupadas em usar ou não óculos de grau. Porém, existem inúmeras doenças que atingem os olhos, muitas vezes não divulgadas pela mídia. A maioria dessas doenças tem um ciclo vagaroso e silencioso, muitas vezes dificultando o reconhecimento dos seus sinais e sintomas pelo paciente. Clemente, muito obrigado pela presença aqui no Papo Médico. Obrigado você pelo convite, Ricardo. Clemente, essa falta de divulgação da clínica, pelo Sistema Único de Saúde, pelo próprio governo, isso acaba dificultando o trabalho de vocês, oftalmologistas. Na verdade sim, Ricardo, porque como você falou, a gente tem várias doenças oftalmológicas em que o sinal e sintoma para o paciente é muito vago ou muito fraco, tá? Então, ele acaba, na verdade, quando ele chega a procurar o oftalmologista, ele já está com tudo instalado e muitas vezes esse quadro é irreversível, tá? Então, na verdade, o que a gente enfatiza bastante, e mesmo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia enfatiza, é que os pacientes têm na verdade, procurem sempre o médico oftalmologista. Por quê? Porque só durante o exame, muitas vezes até o exame para ver se precisa ou não de óculos, você consegue detectar muitas doenças que, na maior parte das vezes, são preveníveis, tá? E existe uma rotina, então, pelo menos uma vez ao ano, visitar o oftalmologista? Isso, na verdade, sim, funciona mais ou menos assim. A criança, é sempre bom logo depois que nasceu, quando é pequena, dar uma passada no oftalmologista para ver se está tudo bem, principalmente se ela tem alguma queixa, Seja o olho está entortando ou está sentando muito perto da televisão para enxergar, ou a mãe nota qualquer coisa, o olho, onde é o pretinho do olho, que é a pupila, começa a esbranquiçar, então vai um pouco antes. Mas depois disso, viu a primeira vez, quando estiver alfabetizando, que hoje em dia cada vez é mais cedo, talvez por volta dos 5, 6 anos, e depois dos 7, 8 anos, uma vez por ano ou a cada 1 ano e meio. E em termos das doenças que atingem os olhos, qual que é a doença mais prevalente? Na verdade, assim, aqui os pacientes mais procuram oftalmologista são os vícios de refração, miopia, astigmatismo ou hipermetropia, que é quando você precisa usar óculos para poder enxergar. Mas na verdade a doença que quase todo mundo vai ter um dia é a catarata, Porque a catarata ela vai acometer a população numa idade mais avançada, mas praticamente todo mundo vai ter um dia. E o que seria a catarata e qual região do olho que ela atinge? A catarata, dentro do olho, para a gente poder enxergar, a gente tem uma lente natural que chama cristalino. Então essa lente que faz com que a gente consiga enxergar, ela dá o foco para a gente, ela faz com que a gente consiga enxergar para longe e focar para perto. Com o passar do tempo, da idade, esse cristalino, que é uma lente transparente, começa a opacificar, levando a pessoa a uma queda de visão acentuada. E, como você falou, atinge a maioria da população com o decorrer do tempo. Isso, praticamente todo mundo vai ter um dia, O pico de incidência, existe uma idade específica? Normalmente, depois dos 55, 60 anos, ela vai aparecer mais. Contudo, a gente tem algumas outras doenças que acabam andando junto com a catarata e acabam até antecipando o aparecimento. Quais são elas? O diabetes, principalmente o diabetes descompensado, ele faz com que a catarata apareça muito antes. Algumas doenças reumatológicas em que o paciente precisa tomar um corticoide por muito tempo, porque o corticoide ele faz com que se antecipe essa catarata também. E pessoas que trabalham ou se expõem muito à luz solar, porque a luz ultravioleta ela também faz com que se antecipe muito o aparecimento da catarata. Uma vez diagnosticada a catarata, qual o tratamento? Então, a catarata ela só tem não existe tratamento clínico para ela. Hoje o tratamento é cirúrgico, tá? Como que funciona? A gente vai operar o paciente, tirar o cristalino que está opacificado e a gente coloca uma prótese, uma lente intraocular dentro do olho, tá? Até um tempo atrás, a cirurgia era uma cirurgia até temida pela população. Então, tinha história que você tinha que esperar amadurecer a catarata
e quando não estivesse enxergando nada. Hoje isso mudou muito, tá? A oftalmologia, ela está muito ligada à tecnologia, então como a tecnologia avançou muito, hoje a gente consegue fazer uma cirurgia dessa só com colírio anestésico, sem dar injeção no olho, em 10 minutos, o paciente sai já enxergando bem melhor e se recupera em poucos dias. E a cirurgia na oftalmologia evoluiu muito nos últimos tempos, né? Principalmente com o advento do uso do laser, né? Com certeza. Hoje até, mesmo para a catarata, ainda a gente não tem uma cirurgia 100% a laser para catarata, mas o laser é uma coisa que veio para ficar, a gente usa muito laser, seja para cirurgias de transplante de córnea, implante de anel intracorneano, nos casos do ceratocone, e na catarata está se começando. Hoje a gente consegue fazer a incisão, o corte que é feito no olho a laser, mas na verdade 90% da cirurgia de catarata ela é feita com um aparelho que tem um ultrassom embutido. Então na verdade é o ultrassom que faz, é que existe para a população tudo que tem muita tecnologia hoje é laser, mas na catarata ainda está começando, tá? Na verdade a grande modernidade, o grande avanço na cirurgia de catarata hoje, na verdade é mais em relação às lentes que a gente coloca dentro do olho. Hoje eu consigo praticamente corrigir qualquer grau que a pessoa tenha anterior até a catarata, eu corrijo com a lente que eu vou colocar dentro do olho. Então, se a pessoa tem 10 de miopia, eu recupero ela de catarata, eu consigo corrigir e deixar ela com 0. E ela não usa mais óculos. Você acaba corrigindo os dois problemas. Os dois problemas, inclusive lente multifocal. Eu coloco hoje uma lente multifocal dentro do olho e resolvo e a pessoa não usa mais óculos, tá? Então esse é o grande avanço. O tempo de recuperação, o paciente fez a cirurgia, quanto tempo ela volta a enxergar normalmente? Claro que depende muito de cada paciente, cada caso é diferente. Mas hoje, se for uma cirurgia que tenha corrido tudo bem, num paciente relativamente não tão idoso, ela consegue voltar a trabalhar numa atividade que não exerça muito esforço físico em 3, 4 dias, tá? Outra doença que nós ouvimos falar bastante também é o glaucoma, né? O que exatamente seria o glaucoma? Joia. O glaucoma, na verdade, é um fator muito importante, principalmente a nível de saúde coletiva, tá? O glaucoma é aumento da pressão, mais ou menos, para você entender, é um aumento da pressão dentro do olho. Esse aumento de pressão vai causar uma atrofia do nervo do olho e causando uma perda de visão irreversível, tá? O glaucoma, ele demora, normalmente o glaucoma mais comum, que é o glaucoma crônico simples, demora às vezes 20 anos para a pessoa perder totalmente a visão. Mas o grande problema é que ele não dá sintoma nenhum no começo. Então a única chance que a pessoa tem de descobrir o glaucoma e poder ser tratada é numa consulta de rotina, às vezes até para trocar os óculos, num oftalmologista. Daí a gente vai detectar que ela tem uma alteração no nervo óptico e uma alteração de pressão intraocular e a gente pode começar a tratar. Como tem o tratamento e o controle, né, da evolução da doença, né? Com certeza, porque isso é muito importante. Não é só eu passo o tratamento para você some, porque na verdade tem que ser feito um controle como se fosse a pressão arterial do braço. Você tem que ir de vez em quando no oftalmologista para medir e ver se o colírio que você está pingando, porque o tratamento, 90% dos casos de glaucoma, o tratamento é com colírio. E esse colírio, que até um tempo atrás era até relativamente caro, hoje não tem nem desculpa para o cara não pingar, porque o governo dá todos os colírios. Então você consegue com uma carta do seu oftalmologista, mesmo um oftalmologista particular, vai na farmácia de alto custo e pega isso tudo sem custo, tá? E o tratamento ele previne a evolução para uma possível cegueira, né? Isso, a gente não consegue fazer uma reversão do que a pessoa perdeu, mas a gente consegue prevenir e fazer com que ela não perca a visão nunca. Outra doença que também é muito comum e nós ouvimos falar bastante, até tinha um outdoor na Castelo a respeito, é o ceratocone, né? Isso, principalmente porque Sorocaba hoje é talvez o maior centro de transplante de córnea do Brasil, tá? Devido ao Banco de Olhos de Sorocaba, que capta muitas córneas e manda córnea para o Brasil inteiro. E o que seria o ceratocone? O ceratocone é uma doença que acomete a córnea da pessoa. O que é a córnea? É a parte transparente do olho, a parte mais externa. Se a gente for fazer uma comparação, imagina num relógio, é o vidrinho do relógio transparente, tá? E como que funciona? Para você enxergar bem, esse vidrinho ele tem que ter uma circunferência tal que consiga fazer com que a imagem passe e caia lá no fundo do olho e você enxergue. No ceratocone, você tem uma mudança no colágeno, que é o que forma a córnea, e essa córnea começa a ficar maleável e ela começa a ficar bicuda. Então você começa a ter um grau de miopia, astigmatismo alto, até que chega uma hora que os óculos não resolvem mais. E você tem que usar uma lente de contato rígida, ou até, em muitos casos, nem consegue mais usar uma lente de contato rígida. Alguns anos atrás, esse paciente iria para um transplante de córnea no mesmo momento, tá? Hoje, nós tivemos um avanço muito grande, que é o implante de anel corneano. O que é isso? É um segmentinho de acrílico que a gente coloca dentro dessa córnea, dessa estrutura transparente,
e ele muda o formato da córnea e deixa mais plana, fazendo com que a pessoa volte a enxergar. É como se fosse uma compressão que você faz para ela voltar ao formato? Mais ou menos isso. Na verdade, eu estico a lateral dela, é como se, não sei se tem alguém que borda aqui, mas como se fosse aquela madeirinha que você coloca para esticar o pano do bordado, que chama bastidor. A gente faz isso na córnea. Então eu esticando a periferia dela, eu vou aplanar o centro e a córnea não vai ficar bicuda mais. A grande vantagem desse implante do anel é que antes, se você fizesse um transplante de córnea, a recuperação demora 6, 8 meses. Hoje, com o anel, eu tenho o paciente voltando nas atividades normais em 2, 3 dias. Então, assim, de custo para a pessoa e de qualidade de vida é uma coisa muito melhor. E existe um segmento da população que é mais atingido pelo ceratocone? Então, na verdade, o ceratocone a gente vê que pacientes alérgicos, começa geralmente na adolescência, no finalzinho da infância ou na adolescência, mas a gente vê que pacientes alérgicos são muito acometidos, principalmente esses pacientes que, quando chega a primavera, tempos muito secos, começam a ficar com muita fotofobia, coceira nos olhos. A maior parte dos pacientes com ceratocone tem uma ligação com esse tipo de alergia. Quanto ao paciente que usa o óculos, né, por astigmatismo, miopia, existe um tratamento cirúrgico? Ele pode se livrar do uso dos óculos? Não, com certeza, Ricardo. Hoje a gente consegue praticamente operar quase todo mundo, né? Claro que alguns graus, alguns pacientes não vão conseguir por limitações da córnea, que a gente já conversou, ou até de graus muito altos, que às vezes não deixam a gente operar. Mas a maior parte das pessoas que nos procuram para poder tirar os óculos, a gente consegue, seja por miopia, hipermetropia ou astigmatismo, e em alguns casos até para presbiopia, que é a vista cansada. Clemente, qual que é a dica que você pode deixar para a pessoa que quer enxergar bem sempre? Bem, a dica principal é procurar todo ano oftalmologista e ficar de olho. Qualquer sintoma, tá procurando oftalmologista para poder tratar. Obrigado pela presença. Obrigadão, Ricardo. Como vimos na entrevista, a melhor maneira de prevenir as doenças oculares é essa visita anual ao oftalmologista. Até a próxima. Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto e Devita Centro Oncológico. Centro Oncológico Devita, o mais novo atendimento personalizado em oncologia de Sorocaba. Com equipamentos modernos e uma infraestrutura acolhedora para que você e seu familiar possam ser atendidos com segurança e qualidade. De fácil localização e acesso, com o sistema de segurança e Wi-Fi interno, você encontra aqui o conforto e a tranquilidade necessária para o seu tratamento.